Olá, como você está? Continuamos com a nossa conversa matinal. Sabe qual é o tema de hoje? Tolerância. Uau! Quem escreveu foi o Mário Mimi, de Curitiba. Ele se baseou no Evangelho de Lucas, no capítulo 13, do verso 6 ao 9. Diz assim: Jesus contou a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e, vindo procurar fruto nela, não achou. Então disse ao homem que cuidava da vinha: Já faz 3 anos que venho procurar fruto nesta figueira e não encontro nada. Portanto, corte-a. Por quê? Porque ela ainda está ocupando inutilmente a terra. Mas o homem que cuidava da vinha respondeu: Senhor, deixe ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e ponha estrume. Se vier a dar fruto, muito bem. Se não der fruto, o Senhor poderá cortá-la. É, continua aqui o Mário Mimi falando sobre tolerância. Em clubes e sociedades esportivas, é comum a exclusão de sócios ou membros que se ausentam por determinado período ou deixam de honrar seus compromissos financeiros. Apesar dessa prática ser compreensível, muitas vezes é verificado um excesso de rigidez e um mau uso das regras impostas pelo grupo, gerando revolta e frustração entre aqueles que se sentem vítimas dessa conduta. Como essa atitude difere da postura do lavrador na parábola contada por Jesus? Como ela difere. O proprietário de um terreno havia plantado uma figueira com a expectativa de colher bons figos. Durante 3 anos, ele procurou frutos naquela árvore, mas nada encontrou. Então, concluiu que a planta apenas ocupava espaço inutilmente e ordenou que fosse cortada. Entretanto, o lavrador teve uma reação diferente. Demonstrou paciência e compaixão, pedindo mais um ano para cuidar dela. Durante esse tempo, ele cavaria ao redor da árvore, colocaria adubo, lhe daria atenção especial. Se com todo esse cuidado ainda assim não produzisse colheita, então seria cortada. Essa ilustração contada pelo Senhor traz uma valiosa lição de paciência e misericórdia. Virtudes que infelizmente faltam a alguns líderes. Na narrativa, o proprietário estaria disposto a esperar até 4 anos por frutos, desde que a figueira recebesse um tratamento especial. Na verdade, intolerância, impaciência com as falhas de alguns irmãos também acontece entre os próprios membros de comunidades religiosas cristãs, que parecem se esquecer que todos estamos sendo moldados por Deus. Os líderes cristãos são chamados a pastorear com graça. A exclusão sumária de membros sem diálogo ou esforço pastoral pode até estar prevista no regimento, mas não encontra respaldo no exemplo de Jesus. Sempre colhemos bênçãos quando seguimos suas orientações e reproduzimos sua paciência e amor para com aqueles que precisam de cuidado. Na segunda carta de Pedro, capítulo 3, no verso 9, Pedro diz: O Senhor é paciente com vocês e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Ô querido, bora pensar sobre isso e falar com o Senhor sobre isso? Confesso, esse assunto, tolerância, paciência ou intolerância, impaciência, é algo que, confesso aqui, preciso aprender com o nosso Senhor. Bora! Pai, que tempo bom é esse aqui. Tempo em que nós nos prostramos aos teus pés. Nós nos rendemos diante do Senhor, da tua presença, da tua magnitude, grandeza, da tua soberania. É o Senhor tomando conta deste lugar. É o Senhor se curvando para prestar atenção no que eu estou dizendo, naquilo que eu vou colocar aqui diante do Senhor.
esses meus irmãos preciosos que vêm comigo todos os dias. Deus, nós queremos nos derramar aos teus pés, nós queremos aprender com o Senhor que é perfeito, que é santo, o Senhor que sabe todas as coisas, o Senhor que é tolerante, que é prudente, que é cuidadoso, que é sábio, em nome de Jesus. Tenha misericórdia de nós, Pai. Nos ajude a sermos um tantinho mais parecidos contigo. Que o fruto do teu Espírito Santo brote mais e mais em nós. Paciência, benignidade, bondade, domínio próprio. Oh Deus, é aqui que nós estamos nesta madrugada. Eu estou aqui falando com o Senhor, querendo aprender com o Senhor, querendo que o teu Espírito Santo mexa comigo. O Senhor sabe dos momentos em que eu não tenho muita paciência e o Senhor sabe dos momentos que eu tenho bastante paciência, que o Senhor pode contar comigo. Deus, eu quero ser alguém que o Senhor tenha prazer em cada detalhe. E isso é um processo do teu Espírito Santo na minha vida, isso é um processo do teu Santo Espírito na vida deste meu irmão, na vida desta minha irmã. Eu tenho certeza que eles também têm situações que eles têm dificuldade em ter um certo domínio da situação, em levar com paciência, ser tolerante. Talvez aquele aqui que é chefe numa empresa, é o proprietário de uma empresa, não tenha muita paciência com certas pessoas. Parece que a gente já conhece alguém que a gente parece que já fica na expectativa que ele vai fazer errado, que ele vai dar alguma resposta já atravessada, então parece que a gente já atravessa antes. Tem misericórdia de nós. Abençoa esse teu servo que tem vivido contextos, talvez até dentro da sua própria casa, com a sua esposa, com seus filhos, impaciente, intolerante, não sabe ouvir, não sabe ficar quieto na hora que precisa ficar quieto, não sabe falar com cuidado, tomar decisão sábia, que dê oportunidade do crescimento, do amadurecimento das pessoas com quem ele tem se relacionado, em nome de Jesus. Isso é uma oração que se estende a mim, que se estende a esta irmãzinha querida. Um cuidado que nós temos que ter conosco mesmo, que eu vejo que quando eu perco a paciência, quando eu tenho uma atitude intolerante, me faz mal. Me faz mal, Senhor. Me faz mal porque não combina com o Senhor, não combina com o Espírito que habita em mim. Me faz mal porque eu percebo que é uma atitude humana e não espiritual. É uma atitude de alguém que ainda não resolveu isso. Em nome de Jesus, me perdoa, me ajuda, me ensina. O Senhor sabe dos momentos e o inimigo sabe, né, Pai? É ali que ele se levanta e arma as situações e eu vejo que eu caio nessas armações. Eu acredito que esse meu irmãozinho, essa minha irmãzinha, algumas situações em que são verdadeiras ciladas diabólicas, numa conversa, numa situação que a gente vai já dar palavra atravessada, já tem uma atitude que não combina com um filho de Deus, com uma filha de Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nos ensine, nos leve a olhar a Tua palavra todos os dias, porque isso vai trazendo para a nossa mente, para o nosso coração, palavras de vida, palavras de amor, de misericórdia. Uma palavra que lida com o fruto do Teu Espírito Santo, paciência e misericórdia, virtude que muitos líderes têm dificuldade em cultivar dentro de si. Então, muitas vezes, dentro da tua própria casa, meu Senhor, é a liderança que não tem sabedoria em cuidar de uma situação que precisa ter paciência, que precisa ser como cuidar de uma planta, investir tempo nela, investir adubo, ajudá-la a ter ali uma terra saudável para poder brotar lindas flores, saborosos frutos. Faz isso conosco na nossa vida, Deus, em nome de Jesus. Ajuda-nos a sermos uma planta que frutifique, que dê uns frutos saborosos, que as pessoas tenham prazer de estar conosco, de nos ouvir, de conviver conosco. Em nome de Jesus, desbanca o inimigo das nossas vidas, que já arma as situações
Ele simplesmente arma e a gente cai, porque não temos vigiado, porque não temos prestado atenção nas conversas. E da onde vêm as conversas? Deus é amor, nos ensine. Quando a conversa vem do Senhor e quando a conversa não vem do Senhor, e como nós devemos agir e reagir, qual é a palavra que nós devemos falar, ou o que é que nós devemos, em que momento, ficarmos quietos e esperarmos o momento certo para falarmos e calarmos a boca do inimigo. E assim a pessoa que está sendo usada por ele também seja abençoada. Porque quando nós agimos segundo a tua santa e bendita vontade, nós abençoamos o outro. Ô Pai, nos ajude a sermos abençoadores com a nossa resposta, com a nossa reação, em nome do Senhor Jesus Cristo. A tua bênção sobre a casa desta minha irmãzinha, sobre o seu coração, sobre a sua mente. Ajude-a, Pai, a ter paciência com o esposo, com os filhos, com os pais, com os vizinhos. Ajude-a, Pai. Ajude-a a ter este fruto do Espírito Santo cada vez mais trabalhado, adubado, para que ela seja uma mulher bonita, inclusive nesta área, abençoadora, uma mulher que seja conhecida também por isso, pela sua paciência, pela sua tolerância com as coisas que devem ser toleradas. E, obviamente, nós entendemos e queremos sim que o teu Espírito nos alerte quando não é para ter paciência, é para cortar mesmo, porque vai haver um momento que vai ser necessário o corte, vai ser necessário acabar com a história, porque às vezes é alguém que está ocupando um lugar que não tem aproveitado de uma forma boa, saudável, o lugar que está ocupando, então precisa sair dali. Está impedindo que um outro pode vir ali, ocupar aquele lugar e ser bênção naquele lugar. Em nome de Jesus, nos mostre isso também. O tempo de tolerância, de paciência, e que seja um tempo com sabedoria, com amor, com cuidado, em nome de Jesus. Para que quando chegar no ponto que deve ser arrancada aquela árvore ou aquela pessoa daquele lugar, seja o tempo seu, do Senhor. Um tempo em que fique muito claro para aquela pessoa que ela desperdiçou a sua oportunidade, seja no ministério, seja numa empresa, seja com relação à amizade, a relacionamentos, que o Senhor nos ensine a sermos servos teus, inclusive desta forma, abençoando desta forma, em nome de Jesus, o Cristo, o Senhor da vida. Aleluia. Pai, eu quero aqui clamar pela vida desses queridos que estão passando por um tempo de enfermidade. Clamo pela vida da Cida, minha irmãzinha preciosa, esposa do Dirceu, mãezinha da Juliana, da Lília. Que desafio essa mulher tem vivido. Eu clamo que o Senhor visite a tua serva, Pai. Visite o teu servo. Ah, Senhor, alivie essas dores emocionais. Alivie, Pai, esse contexto que tem sido tão difícil, tão pesado. Traga-os a um novo tempo. Traga um tempo de esperança nas tuas mãos. O alívio das dores físicas, emocionais, das crises psicológicas por causa deste contexto. Ajude a família a permanecer no teu caminho, crendo que o Senhor sabe todas as coisas, em nome de Jesus Cristo. Clamo pela minha irmãzinha Arlete, que deve passar por uma nova cirurgia. Cuida dela, Pai. Providencie os médicos, enfermeiros, medicamento, que o Senhor sabe que serão úteis nas tuas mãos na vida da Arlete. Traga cura para este corpo, Pai. Traga um novo tempo, que ela se restabeleça em breve, que ela volte à tua casa, que ela volte a te servir, que ela volte a ser essa mulher tão preciosa, com a liberdade de ir e vir para a tua glória e teu louvor, meu Senhor. Quantos queridos aqui passando por situações tão difíceis, situações financeiras, faltando o que comer, faltando o alimento na sua despensa, faltando o medicamento para continuar o tratamento, faltando um agasalho neste outono tão frio, faltando a companhia de alguém para uma boa conversa, faltando a oração de um irmão, de uma irmã, a leitura da palavra. Em nome de Jesus, usa-nos, Pai. A tua bênção se estenda sobre a casa de cada um desta forma, suprindo as necessidades, de tal forma que tenhamos sobra
para abençoar outras vidas, em nome do teu Filho Jesus Cristo. É assim que nós queremos viver o dia de hoje, tendo para nossa casa, não com fartura, o que é necessário, e que esse necessário ainda sobre para abençoar outras vidas, na área que o Senhor desejar. Nos ensine a dividir, nos alerte onde nós estamos sendo egoístas quanto a tempo, dinheiro, quanto a paciência, tolerância, em nome de Jesus. Sempre, através do nome de Jesus, nós queremos estar diante do Senhor, pedindo perdão, pedindo força, ajuda, direção, sustento em todas as áreas, porque nós queremos ser homens e mulheres fortes nas tuas mãos, mais que vencedores em Cristo Jesus no dia a dia. Vivenciarmos a experiência da salvação, do resgate, da transformação, da vitória em cada passo que dermos, para glória, honra, exaltação do nome de Jesus Cristo, o Senhor, o Salvador. Bendito sejas, Deus eterno, Trindade Santa, ô Espírito Santo, tenha toda a liberdade na minha vida, tenha toda a liberdade na vida deste meu irmão, tenha toda a liberdade na vida desta minha irmã, fazendo o que é necessário fazer, transformar. E assim, o teu nome será glorificado, o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Amém. Aleluia. Oh, querido, querida, bora viver esta sexta-feira. Olha a semana acabando. Quero mesmo que você seja feliz no dia de hoje, com um sorriso no rosto, coração tranquilo em meio às lutas ou em dias mais tranquilos, mas coração tranquilo na certeza de estar no centro da vontade dele. Ele te abençoe da cabeça aos pés. Beijos nas bochechas. No nome forte de Jesus, nos reunimos aquecidos por sua luz, por meio do Senhor, unidos neste amor, com vinho e pão nós celebramos comunhão. No nome forte de Jesus, nos reunimos aquecidos por sua luz, por meio do Senhor, unidos neste amor, com vinho e pão nós celebramos comunhão.
o Cristo ressurreto em nosso irmão. O Rei da terra e céus é o nosso anfitrião. Com vinho e pão nós celebramos.